Vamos aqui ao conto Entre Duas Datas do Machado de Assis. Esse conto aqui foi publicado originalmente em A Estação em 1884, é narrado em terceira pessoa e o narrador começa assim: que duas pessoas se amem e se separem é na verdade coisa triste, desde que não há entre elas nenhum impedimento moral ou social. Mas o destino ou o acaso ou o complexo das circunstâncias da vida determina muita vez o contrário. Então ele vai dizer, né, que a gente está ali em 62 no Rio de Janeiro, tá? Era isto resumidamente o que pensava uma noite o bacharel Duarte à mesa de um café, tendo vindo do teatro ginásio. Tinha visto no teatro uma moça muito parecida com outra que ele outrora namorara. Há quanto tempo ia isso? Há 7 anos, foi em 1855. Tá? Então a gente tem aqui o bacharel Duarte, ele está na mesa de um café pensando, por quê? Ele está pensando, como ele foi num teatro, ele viu uma moça muito parecida com uma moça que ele tinha namorado. Mas isso há 7 anos, tá? E obviamente não era a namorada antiga, porque a moça que ele viu no teatro tinha tipo uns 18 anos. E a antiga namorada, que a gente vai saber que é a Malvina, hoje deveria estar com 25, tá? Então ele está dizendo, ele foi no teatro e viu uma mulher que era parecida com a ex-namorada dele. Não era ela, a Malvina, mas tão parecida que trouxe à memória do bacharel Duarte todo o passado desse namoro que teve com ela, tá? Então reparem, ele começa a relembrar dessa namorada. Duarte tinha então 23 anos. Vira a Malvina na casa de um amigo no Engenho Velho e ficaram gostando um do outro. Ela, a Malvina, era meiga e acanhada, linda a não mais ser, às vezes com ares de criança. Só que qual é o detalhe dessa Malvina? Que ela era filha de um coronel. Nada impedia que os dois, Duarte e Malvina, se casassem, uma vez que se amavam e se mereciam. Mas, como dizia no começo do conto, lembrem, né? Mas aqui entrou justamente o destino ou acaso. O coronel teve ordem de seguir para o sul, ia demorar-se 2 a 3 anos. E aí, qual é a ideia do pai dela? Né? O pai da Malvina diz, ó, filha, casa com um general. Em falta dele, casa com um comendador rico. Mas nada de bacharel como era o Duarte. Né? O pai de Malvina não queria arriscar todo o dinheiro que tinha nesse bilhete, que era a filha. Né? E aí, reparem, a filha é quase como uma mercadoria sendo vista aqui. E aí o Duarte, que é apaixonado pela Malvina, tentou de tudo, tentou convencer o pai da Malvina de tudo quanto é forma. Né? E reparem, né, a Malvina seguiu com o pai, para onde? Né? Para o sul, chorosa, jurando ao namorado que se atiraria ao mar, logo que saísse a barra do Rio de Janeiro. Jurou com sinceridade, ó, vou me jogar, vou cometer o suicídio se eu tiver que ir para o sul e tudo mais, mas ficou só da boca para fora, porque ela não fez nada disso, né? Chegou, o que ironiza o narrador, ela chegou viva e sã ao Rio Grande do Sul, tá? Bom, ao Rio Grande aqui talvez, né, esteja fazendo relação à cidade, né? E lá de Rio Grande, a Malvina começa a escrever para a prima do Duarte. No fim de 8 meses, Malvina adoeceu, depois escassearam as cartas. Afinal, ele e Duarte, indo à Europa, cessaram as cartas de todo. Quando ele voltou da Europa, soube que a antiga namorada, a Malvina, tinha casado em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. E, vede a ironia do destino, não casou nem com general e nem com comendador rico, mas justamente com um bacharel como era o Duarte e um bacharel sem dinheiro, tá? Isso em 1855, né? E o que teve que fazer o Duarte? Aceitar isso aí. Tinham passado 5 anos, era em 1860. A paixão estava acabada, obviamente, né? Passados 5 anos, ela casada lá no Rio Grande do Sul, o que pensa o Duarte? Terminou o amor. E agora, em 1862, estando ele tranquilamente no ginásio, foi no teatro, que uma moça lhe pareceu com a cara, os modos e a figura da Malvina de 1855. Por isso que ele está se lembrando, né, desse amor aí. E aí o Duarte começa a pensar, bom, o que aconteceu com a Malvina? O que teria acontecido se eu tivesse me casado com ela? Tá? E aí o Duarte começa a conversar com uma colega de escritório sobre isso, né? E essa colega pergunta, tá, e Duarte, tu nunca mais viste a Malvina? Nunca. Sabe se ela está aqui ou no Rio Grande? Não sei nada.
Logo depois do casamento, disse minha prima que ela vinha para cá, mas soube depois que não, e afinal não ouvi dizer mais nada. E que tem que esteja. Acabou o amor, isso é negócio acabado, não tem mais nada entre nós aqui, né? Só que aí essa colega, né, e tudo mais, começa a achar que, né, ainda o Duarte tem uma pontinha de paixão pela Malvina, né, e tudo mais, né? E reparem, tu mesmo disseste, Duarte, ouviste mal o resto do espetáculo, pensaste nela depois e agora mesmo contas-me tudo com tal ardor. Ou seja, tu ainda tem um pouquinho de paixão pela Malvina, né? E aí o Duarte diz, deixa-te disso, contei o que senti foram saudades apenas do passado, tá? Só que qual é o detalhe, né? O Duarte acaba encontrando a prima, tá? E ela acaba revelando, né? Não sei, mas sei que Malvina ainda está no Rio Grande. E aí o Duarte pergunta, em Jaguarão? Não, depois da morte do marido. E aí o Duarte, opa, ela enviuvou? Pois então, há 1 ano. Depois da morte do marido, mudou-se para a capital, para Porto Alegre, né? Bom, o que acontece? O Duarte não pensou mais nisto. Mas reparem que ele já fica sabendo que ela está, de certo modo, viúva e morando em Porto Alegre. Parece mesmo que alguns dias depois encetou um namoro que durou muitos meses. Casaria talvez se a moça que já era doente não viesse a morrer e deixá-lo como dantes. Segunda noiva perdida. Repare então, Duarte, né, a primeira noiva perdida foi exatamente a Malvina, né, que foi para o sul e não mais voltou e casou por lá e ficou. E agora ele teve um namoro, durou muitos meses, ia se casar, só que ela acabou morrendo. Acabava o ano de 1863 e no princípio de 64, ou seja, 9 anos depois que ele conheceu a Malvina, indo ele jantar com a prima. E aí a prima revela, né, para o Duarte que a Malvina tá voltando, tá? Ia voltar para o Rio de Janeiro. Trocaram alguns gracejos, algumas alusões ao passado e ao futuro. Não 2 meses nenhum, mas 20 dias depois Malvina chegou do Rio Grande. E aí, reparem, a gente já tem aqui um laço de tempo de 9 anos, né? Desde que a Malvina foi para o Rio Grande do Sul e deixou o Duarte. A beleza dela está mais acentuada, tomou outra expressão, deixou de ser o alfenim, né? Aquela lindona de 1855, para ser mulher verdadeira, deixou de ser mais guria para ser mais mulher, né? Ao mesmo tempo, havia nela outrora um acanhamento próprio da idade, que o tempo levou. É o que acontece a todas as pessoas. Hoje, Malvina é expansiva, ri muito, mofa um pouco. Reparem que antes, a Malvina lá de 1855, a jovem ainda, ela era acanhada, né? Enfim, tímida. Como é que a Malvina de 9 anos depois, que já passou por um casamento, que já perdeu o marido, expansiva, ri, né? E qual é o outro detalhe de mudança que o narrador aqui diz? Ocupa-se de que a vejam e admirem. Reparem que a Malvina criou o gosto pela aparência, ela gosta que todos olhem para ela, né? Admirem ela, falem dela. E aí, né, a prima do Duarte começa, de certo modo, a falar sobre que, de repente, não pode ter uma volta do Duarte e a Malvina, um romance antigo e tudo mais, né? E aí a prima acaba falando com a Malvina. Querem ver que você está querendo recordar-se. Malvina fez um gesto de ombros para fingir indiferença, mas fingiu mal. E aí, né, a Malvina conta que se casou lá no Rio Grande do Sul, mas não amava o marido, né? Confessou que muitas vezes se lembrara do Duarte. E ela pergunta, e como é que tá o Duarte? Não mudou nada? Ah, tem o mesmo bigode, ri como antigamente, tem mais alguma coisa, um par de suíças, né? Então aqui alguma coisinha mudou, né? Até aqui era brincar, mas a viúva Malvina começou a pensar no Duarte com insistência. Interrogava muito a outra, a prima, perguntava de quando é que ele vinha. Duarte finalmente veio de Cantagalo. E aí a prima começa a querer juntar os dois. E aí arranjou o encontro dos dois, um jantar. Podem crer que o jantar foi esperado com ânsia por ambas as partes, tanto por parte do Duarte, né, quanto por parte da Malvina. E reparem a conversa, né? O Rio Grande é bonito? Muito. Gosto muito de Porto Alegre, diz ela. Parece que há muito frio lá, pergunta o Duarte, né? Muito.
Óperas, frio, ruas, coisas de nada, reparem os assuntos. Em suma, um primeiro encontro cheio de esperanças. Só que a prima acha que eles estão ali meio envergonhados e tudo mais, e está tentando unir os dois. Durante os primeiros dias, nada mais houve entre ambos. Viviam como se tivessem nascido uma semana antes e devessem morrer na seguinte, nem passado, nem futuro. Ou seja, reparem, né, que eles não tocam nas coisas antigas, certo? Para poder ter um laço, para ficarem juntos e para pensar no futuro, nem passado, nem futuro, tá? E aí, segundo o narrador, ele está dizendo que esse negócio de acanhamento entre os dois é uma coisa falsa, né? No fim de 5 ou 6 semanas, as máscaras foram caindo. Uma noite, achando-se no teatro, Duarte viu a Malvina no camarote e não pôde esquivar-se de a comparar com a que vira antes, e tanto se parecia com a Malvina de 1855, 9 anos antes. Só que o Duarte vê que a Malvina olha para tudo quanto é lado, que a Malvina está interessada nos olhares masculinos, fica olhando para tudo quanto é lado, né? Quem sabe se deu em namoradeira, pensou ele, né? E aí, enquanto isso, o Duarte pega o binóculo ali, né, no teatro, e fica olhando para uma mulher que ele já tinha namorado antes. Não deixou de haver sem algum prazer. Ele, pela sua parte, viu a insistência e não se zangou. Achou natural que ele, perdidas as esperanças, tivesse outros namoros, né? Outros amores ali, tá? Ela viu, né? Ela percebeu que o Duarte, essa ex-namorada do Duarte, estava vendo ele e tudo mais, meio, né? Que até gostou também, né? Enfim, porque ela estava já em outras ali, né? Mas a pergunta que fica é: Duarte e Malvina se gostavam? E por mais que as reminiscências posteriores viessem salteá-lo, ele pensava nela. E por mais que a imagem do marido surgisse do passado do túmulo, ela pensava no outro. Ou seja, os dois ficam pensando um no outro, né? Então tem tudo para rolar. E aí o Duarte ele começa a visitar Malvina, ó. Duarte notava-lhe o que já ficou dito. Malvina gostava de ser admirada, mas desculpou-a dizendo que era um desejo natural às mulheres bonitas. Verdade é que na terceira noite pareceu-lhe que o desejo era excessivo. Repare então que o Duarte vê que a Malvina adora, mas adora muito mesmo essa questão toda de ser vista pelos homens, né? Malvina falava para ter o pretexto de olhar, voltava a cabeça, quando ouvia alguém para circular os olhos pelos rapazes e homens feitos que aqui e ali a namoravam. E o Duarte não está gostando nada disso, tá? Porque ele acha que isso é a grande mudança que ocorreu em referência à Malvina que ele conheceu 9 anos atrás. Outra coisa que ele notou foi o tom cansado dos olhos. Daí em diante, tudo era achar defeitos. Reparem que antes, para ele, ela estava até mais bonita, né? Com a passagem do tempo, virou uma mulher de verdade, como diz ele. Mas aí qual é o grande problema? Grande problema da Malvina é essa questão das aparências, de ficar olhando rapazes, homens feitos, admirando esses que querem um possível namoro com ela. E aí o Duarte vai se desgostando. Tanto é que ele começa a olhar defeitos que antes para ele não existiam, mas que agora começa a olhar. Reparem, o tom cansado dos olhos. Daí em diante tudo era achar defeitos. Tudo era reparo, lacuna, excesso ou mudança. É certo que ela trabalhava em reatar sinceramente um vínculo partido. Ou seja, a Malvina queria, só que o Duarte parece estar colocando ali um muro de distância agora, né? E aí pergunta para Malvina, né? Perguntam para ela por que ela não se casa de novo. Para mim há muitos noivos possíveis, respondeu Malvina, mas só chegarei a aceitar um. E aí reparem, né? Por que ela não se casa? Malvina confessou que a pessoa lhe parecia mudada ou esquecida. Na verdade, também ela achava a transformação no antigo namorado no Duarte. Não era mais o mesmo, nem fisicamente, nem moralmente. Moralmente, achava-o frio, sem arrojo, nem entusiasmo, muito amigo da política, desdenhoso e um pouco aborrecido. Então reparem, né, que não é só por parte do Duarte ali que ele acha que a Malvina mudou. O Duarte também mudou
de forma moral, de forma física, certo? Ou seja, moralmente um cara mais frio, sem muito entusiasmo, mais pro lado político, desdenhoso. Então, mudanças podem até ser naturais, né, com a passagem do tempo, certo? Só que repare, não é só do lado dele, do lado dela, né, do lado dele também, né? Ainda assim, Malvina não desistiu de ir para Duarte, nem Duarte para ela. E assim foram passando as semanas e os meses. Só que o que acontece, como não há essa aproximação de amor entre eles foram se separando. Não durou este segundo namoro, ou como o melhor nome tenha, mais de 10 meses. Essa aproximação, né? Não se refazem os homens, e nesta palavra estão compreendidas as mulheres. Ou seja, né, não dá para refazer. Há a mudança, certo? E como é que termina o conto? 6 ou 8 meses depois, casaram-se. Duarte e Malvina casaram-se, mas qual é o detalhe? Ela, Malvina, se casou com um homem que não era mais bonito, nem mais entusiasta que o Duarte. Ele, o Duarte, com outra viúva que tinha as mesmas características da primeira, da Malvina. Parece que não ganharam absolutamente nada, mas ganharam não casar uma desilusão com outra. Eis tudo e não é pouco. Ou seja, eles acabam aceitando aqui o casamento, mesmo com pessoas da mesma condição ou inferiores, mas não entre eles, exatamente para não casar com a desilusão que um e outro se tornou frente aos olhos, né? Essa é a verdade.